soy Isabel Meneses, experta en relaciones tóxicas y abusivas, y hoy vamos a hablar de las principales frases que los narcisistas utilizan para dominar y para manipular a sus víctimas. Si vosotros encontráis ahora mismo con una relación y no sabéis si es o no es narcisista, os voy a dar las 9 frases y conceptos de cada una de ellas para que vosotros podáis saber se realmente estáis ou não estáis com uma relação tóxica, abusiva com um narcisista. São frases manipuladoras que utilizam os narcisistas para hacer dudar de ti mesma. E o mais importante, como vamos a desmascarar antes que seja demasiado tarde? O lenguaje é uma das ferramentas mais letais que usam um narcisista, já que não usam para comunicar de maneira honesta e sincera. Eles utilizam como meio de manipulação e controle hacia sua vítima. Os narcisistas não discutem para compreender nem resolver problemas. Eles desestabilizam emocionalmente a vítima e asseguram que sempre tem o domínio da conversação. Es decir, ellos no buscan la verdad, ellos buscan ganar, aunque eso implica distorsionar la realidad o hacer dudar de ti mismo. Y para lograr, él recurre a estrategias psicológicas como la inversión de la culpa, donde te hace sentir responsable de sus acciones. Usan estrategias características como la del gaslighting, que consiste em manipular tu percepção da realidade, hasta que dudes de tus próprios recuerdos. Eles minimizam tus sentimentos, haciendo que parece todo muito exagerado ou muito sensível quando tu expressas tu dolor. Essas táticas, repetidas de forma sutil pero constante, vão erosionando tu confiança, generando confusão, dependência emocional e perda de tu autoestima. Com o tempo, pode ser que chegue a um ponto em que já não sabes se o que tu sientes é verdade ou se realmente estás equivocado. A clave está em que as palavras do narcisista solo têm poder se não las reconoces a tempo. Quando tu aprendes a identificar suas frases manipuladoras, o hechizo se rompe e recupera tu claridade mental. Por isso, hoje vamos analisar por lo menos 9 de las frases mais comuns que eles utilizam para manipular e fazer com que tu não caiga em seu juego. A primeira frase é: estás exagerando. Quando um narcisista diz que estás exagerando, ele não está tentando fomentar um diálogo sano. Ele está sendo para anular tu percepção e desacreditar tus emoções. Essa tática é uma forma sutil de manipulação, onde pouco a pouco te hace creer que tus sentimentos são exagerados ou fora de contexto. Esta estratégia busca que a vítima dude de si mesma hasta o ponto de depender de manipulador para interpretar a realidade. Com o tempo, puedes empezar a autocensurarte, minimizando tus próprios dolores e perdendo a capacidade de confiar em tu intuição. Por lo tanto, isso genera uma profunda inseguridade e uma sensação de invalidez emocional, haciendo com que a vítima submeta muito mais fácil ao controle do narcisista. Para isso, o mais importante é reafirmar tu direito a sentir o que tu sientes, em lugar de justificar ou entrar em uma discussão sobre se tu reação é válida ou não. Estabelece limite com esta pessoa. Isso não só corta o ciclo de la manipulação, sino que evita que o narcisista tenha poder sobre tu percepção emocional. A clave não é convencer o narcisista que está sendo o correto, sino evitar que ele te convença que tu estás equivocada.
2. Não foi para tanto. Quando um narcisista te diz não foi para tanto, sua intenção não é tranquilizar-te, é minimizar tu experiência e hacer dudar de la legitimidade de tus sentimentos. Essas frases é uma forma sutil e discreta de manipulação. Busca invalidar tu percepção e desacreditar tu reacção emocional. Esta estratégia se usa para socavar a autoestima de la víctima, haciéndole sentir que sus emociones son exageradas o poco importantes. Con el tiempo, esta manipulación puede llevarte a dudar de tu propio juicio y aceptar la narrativa narcisista como la única verdad válida. El resultado es una desconexión progresiva de tu necesidad, aumentando la dependencia emocional hacia el manipulador. La clave está en que tú reafirmas la validez de tus emociones y no permitir que sea disminuida. En lugar de que justifique o entre en una discusión defensiva, establece límite claro com frases: para mim, sim, foi importante e mis emociones merecem ser escuchadas. Estas respuestas evita que el narcisista controle la situación y te ayuda a mantener tu poder personal. Nadie más tiene el derecho de definir cómo debes sentirte. Validar a ti mismo es el primer paso para romper la manipulación. Número 3. Tú haces el problema más grande de lo que es. Esta es una de las tácticas más comunes utilizada por los narcisistas para evadir la responsabilidad y desviar la atención de su conducta. Al decir que tú estás exagerando o dramatizando, lo que ellos están realmente haciendo es anular tus sentimientos y hacer que tú dudes de la verdadera preocupación tuya. Es decir, esta estrategia forma parte de un patrón más amplio del gaslighting, en que la víctima es condicionada a restar importancia a sus propias emociones para evitar el conflicto con el manipulador. Con el tiempo, esto puede generar una peligrosa dinámica en la que tú autocensuras, dejando de expresar lo que te afecta por miedo de ser percibido como demasiado sensible o problemático. Esta es una forma encubierta de control emocional, donde el narcisista decide qué merece ser discutido y el que no. Ante eso, es fundamental reafirmar la validez de tu experiencia. No permita que te desvíe del problema real. En lugar de caer en la trampa de justificarte, responda con firmeza. No se trata de hacer el problema más grande, sino de abordarlo para resolverlo. También puede utilizar frases como: estoy expresando lo que siento porque es importante para mí. Yo merezco que mis preocupaciones sean escuchadas. Ese tipo de respuesta no solo desactiva la manipulación, sino que también te ayuda a recuperar tu poder personal ao establecer límites claros. Cuando un narcisista se da cuenta que no puede distorsionar tu percepción ni silenciarte, ellos pierden una de sus herramientas más efectivas de control. 4. Yo nunca dije eso. Es una de las estrategias más destructivas del narcisista. Una táctica de manipulación psicológica que busca distorsionar la realidad de la víctima hasta hacer dudarla de sí misma. Cuando un narcisista utiliza esta frase, no solo te está negando lo que dijo, sino está intentando reescribir los hechos para debilitar tu confianza en tu memoria y percepción.
Vamos a ver. Esse tipo de manipulação genera um ciclo perigoso em que a vítima começa a questionar sua própria cordura, perdendo a segurança em seus recuerdos e em sua capacidade de interpretar a realidade. Por isso, quanto mais frequente é esse tipo de negação, mais vulnerável se vuelve a pessoa manipulada, chegando ao ponto em que acepta a versão do narcisista como a única verdade possível, incluso quando sua intuição diz o contrário. Por lo tanto, para desactivar essa manipulação, é crucial manter-te firme em tu postura e não cair em la trampa de la duda. No lugar de discutir e entrar em um jogo de justificações, pode responder com: recordo claramente lo que dijiste e podemos hablar de ello sem que tú lo niegues. Eu sei lo que escuché e não necessito justificar minha percepção. Outra estratégia poderosa é levar um registro de conversações muito importantes, já seja anotando lo que se dijo, em situações muito extremas, guardando mensagens de texto ou correios eletrônicos. O objetivo não é convencer o narcisista, sino é proteger tu sentido de la realidade e evitar que sua manipulação te haga dudar de ti mesma. Quando o narcisista vê que ele não pode distorsionar tu percepção, ele perde seu poder sobre ti. Número 5. Tu eres demasiado sensible. Esta frase é uma das táticas mais sutis e dañinas de invalidação emocional utilizada por los narcisistas. Com esse tipo de frase, ele busca hacerte creer que o problema não é seu comportamento, sino tu reacção ante ele. O objetivo é desviar tu atenção del ataque hiriente e fazer que tu dudes de tus próprias emoções. La invalidação emocional repetida pode generar en la víctima uma sensação de vergüenza e culpa por sentir lo que siente, levando a reprimir suas emoções para evitar el conflito. Com el tempo, esse tipo de manipulação pode fazer que creas que eres demasiado emocional ou então hipersensible, quando en realidad lo que está ocurriendo es que tu instinto está detectando una situación abusiva. Ante esa situación, lo primero es reafirmar la importancia de tus emociones y no permita que el narcisista diminúa. En caso de que essas táticas se repita constantemente, é importante estabelecer limites claros, entendendo que tu não tienes que justificar nem reprimir tus sentimentos para que a outra pessoa se sinta cómoda. 6. Se realmente me quisiera, não dirias isso. Esta frase é uma forma de chantagem que os narcisistas utilizam para manipular e controlar a dinâmica de uma conversação. Ao condicionar o amor ou a lealtad a tu silêncio ou sumisión, eles logran que priorize sua comodidade sobre tus próprias necessidades emocionais. O chantaje emocional é uma das táticas mais efetivas em la relação com pessoas narcisistas, já que apela a tu sentido de culpa e tu necessidade de conexão para poder salir com a sua. Quando alguém te hace creer que defender tus emoções significa que não lo amas lo suficiente, crea um dilema emocional em lo que tu te ves obligada a elegir entre tu bienestar ou a relação. Isto refuerza um desequilíbrio de poder, donde a outra pessoa dicta que é aceitável dizer ou que não, limitando tu capacidade de expressão. La clave para contrarrestar esta manipulação é separar o amor de la obediência emocional. Tu puedes contestar com frases como:
Amar a alguém não significa que tenho que aceitar qualquer coisa. E expressar mis emociones não diminui mis sentimentos por ti. Esto reafirma que el afecto y la comunicación honesta no son excluyentes. Al dejar en claro que expresar lo que tú sientes no es un acto de deslealdad, invalida la manipulación y fortalece tu autonomía emocional. Además, es importante saber que el amor sano se basa en la comprensión mutua, no en el control o la sumisión. Número 7. Todos piensan lo mismo de ti. Esa es una táctica de manipulación psicológica diseñada para debilitar tu autoestima y hacerte sentir aislada. El narcisista quiere que tú creas que no solo él te ve de esa manera, sino que muchas otras personas también lo hacen. Y eso puede generar dudas muy intensas, llevándote a cuestionar, haciéndote pensar que es verdad lo que dice de ti. Ese tipo de manipulación se conoce como triangulación. Es una técnica que los narcisistas lo utilizan, donde el agresor introduce a terceras personas reales o ficticias para validar su narrativa y hacer con que tú te sientas indefensa. El objetivo es que tú dependas de su aprobación, ya que al sentirte rechazado por otras personas, inconscientemente te aferras más a él en busca de su aceptación. A largo plazo, esa estrategia puede hacer dudar de tu propia percepción y sentir miedo a ser juzgada. Y te vuelve más susceptible al control emocional. La mejor manera de desarmar esa manipulación es exponer tu falta de fundamento y reafirmar tu confianza en ti misma. Una respuesta efectiva podría ser: si alguien más tiene algo que decir sobre mí, prefiero escuchar directamente de ellos. Esta frase corta, pero poderosa, deja claro que tú no aceptas información de segunda mano y ni permite que te manipulen con rumores. Recuerdan, los narcisistas, ellos proyectan sus propias inseguridades en los demás. Y al no caer en su juego, les quita el poder que intentan ejercer sobre ti. Por eso, mantente la confianza en tu percepción y en las personas que realmente te valoran. Número 8. Te quejas por todo. Cuando un narcisista usa esa frase, su intención no es expresar molestia, es desacreditar tus sentimientos, es hacerte sentir que tú estás siendo demasiado problemática. Isso se enmarca dentro de uma tática de invalidação emocional, uma estratégia muito manipuladora, onde se minimiza ou ridiculariza a realidade da vítima, hasta o ponto de hacerla dudar se realmente ela tem direito de expressar suas emoções. Estas táticas têm um impacto direto em la psique da vítima, já que genera um estado de autoanulação em el que pouco a pouco a pessoa deixa de falar, de expressar suas necessidades, incluso de confiar em seu próprio juízo. Por isso, quando alguém recebe constantemente esse tipo de resposta, pode desenvolver lo que se conoce como indefensión aprendida. Es un fenómeno psicológico en lo que la persona asume que haga lo que haga, no va a cambiar la situación. La clave para neutralizar ese tipo de manipulación es reafirmar tu derecho a expresar tus emociones sin sentir culpa. Para ello, una respuesta firme y asertiva sería: yo no me quejo por todo. Cuando algo me afecta, yo tengo derecho a hablar. Esta frase deja claro que tú no estás exagerando ni inventando problemas, sino que tú simplemente estás defendiendo tus emociones
está poniendo límites. Otra alternativa es, no es una queja, es una conversación sobre algo que a mí me incomoda. Se realmente te importa nuestra relación, deberíamos hablar sin que tú diminúa mis sentimientos. Al devolver la responsabilidad a la otra persona y centrar la conversación en la importancia de la comunicación, evita caer en su trampa y reafirma tu autonomía emocional. Número 9. Tú también lo has hecho. Essa é uma das táticas de manipulação mais comuns em uma discussão com um narcisista. El desvío de la culpa. En lugar de assumir responsabilidade por su comportamento, ele intenta voltear la conversação hacia ti, sacando errores tuyos, aunque no tenga relación con el problema actual. Esto es lo que en psicología conocemos como estrategia utilizada para evitar rendición de cuentas. Es muy utilizada por ese tipo de persona. A mim me põe enferma porque são coisas muito remarcadas. Esse tipo de manipulação tem um doble propósito: desviar a conversação e hacerte sentir culpável, de modo que tu te distrai defendendo tu passado em lugar de exigir uma resposta sobre seu comportamento atual. Com o tempo, essa tática pode fazer que te questione a ti mesma. Sinta-te em deuda com outra pessoa e evita confrontar, lo que permite seguir evadindo todos os problemas. A melhor maneira de neutralizar essa conduta é, por exemplo, não estamos falando de lo que passou antes, estamos falando de lo que sucede agora. Eso no justifica lo que hiciste. Esto impide que el narcisista desvíe la atención y lo obliga a enfrentar la discusión sin excusas. Otra alternativa es responder: si yo hice algo mal en el pasado que te afectó, podemos hablar en otro momento. Ahora estamos hablando de tu comportamiento en esta situación. Esta respuesta corta cualquier intento de manipulação, reafirma tu direito e ajuda a que tus preocupações sean escuchadas sem nenhuma questão. Los narcisistas eles juegan com as palavras porque sabe que o lenguaje tem poder. Si puede controlar a situação, puede controlar tus emoções, tu percepção e hasta tu própria identidade. Pero tú ahora tienes algo mucho más poderoso, el conocimiento. Por lo que saber identificar estas frases y entender lo que realmente significa, te dará el poder de recuperar tu voz, tu autonomía, tu autoestima. Tú no estás obligada a justificar ni aceptar que distorsiona tu realidad. Tú tienes el derecho a poner límites, a validar tus emociones y sobre todo a proteger tu paz mental. Ahora que vosotros conocéis las 9 frases, pon aquí nos comentarios cuál de esas habéis escuchado antes y cómo habéis reaccionado. Voy a leer en los comentarios, ¿ok? Esse vídeo não é diagnóstico, porém os vai ajudar muito a encontrar um rumbo e a libertar-se dessas gentusas. Desde aqui, os deixo um grande abraço e todo estará bem.